Fala pessoal, tudo bem? Então, acho que agora a gente finaliza de fato, né, a nossa disciplina aí de informática aplicada à pedagogia e com uma revisão ali final, né, sobre o que vai cair na nossa prova final aí na nossa P40, que vai ser dia 6, sexta-feira que vem, daqui uma semana. E então assim, né, espero que a gente possa ter aprendido bastante, ter compartilhado esse conhecimento. Para mim foi muito interessante, né, ter colaborado com essa disciplina, vamos assim dizer. Também aprendi bastante daquilo que eu já sabia, acrescentei mais os meus conhecimentos, e eu acho que isso é importante. Cada vez mais nós discutimos, né, os rumos que a educação toma, né? Vocês, uma preocupação maior no sentido de estarem formando, né, pedagogas, futuros profissionais aí da educação, de fato, efetivamente. Eu, no meu caminho, não sou professor de formação, mas professor por ofício, né? Formei em computação, então assim, também trabalho nessa área educacional, num nível diferente do que vocês se preparam, né? Vocês se preparam para um nível mais infantil e eu trabalho com um nível superior, que é o qual vocês estão participando, mas cada um ao seu nível, né? Buscando então esse entender. Eu falo para todo mundo que num mercado competitivo igual esse, né, em que as mudanças elas acontecem muito rápido e a todo instante as tecnologias vão surgindo, as gerações vão mudando, né, e isso tudo faz com que quem queira permanecer ou ter destaque num campo competitivo igual esse tem que ser atento, né, tem que ser uma pessoa que pesquisa, que lê, que olha, que tenha sempre um olhar à frente. E isso faz a diferença, você está olhando à frente, né? E aí com isso você pega primeiro as ondas, né, que vão surgindo. Então assim, um conselho que eu deixo para vocês, né, sempre busquem referências, sempre leiam, sempre procurem olhar, falem, olha, o que está por vir, né? Não o que está acontecendo, porque o que está acontecendo já está acontecendo e a onda já está aqui, mas se tiver um jeito, já olha e fala, né, qual que é uma tendência? Olha, isso aqui acho que pode ser uma tendência para o futuro, isso aqui é algo que pode ser explorado, né? E isso a gente vai ficando em destaque, ou tentando ficar em destaque, ou à frente pelo menos das outras pessoas nesse mercado aí tão competitivo. Então, né, obrigado desde já a todas vocês aí que acompanharam esse módulo aí, que durante esses 7 módulos aprenderam também e compartilharam conhecimento aí junto comigo, né? E que vocês tenham o restante de curso. Eu não sei como é que a gente se vai ter algum outro contato aí em sala de aula, ou presencial, ou EAD, mas espero reencontrá-las em breve aí em alguma outra disciplina, até para a gente ter um contato presencial que a gente não teve esse semestre, né? Bom, falando então da nossa P40, pessoal, são 10 questões, né, como a gente está habituado, e não muito diferente daquilo que a gente viu, não, né? Basicamente a única coisa que a gente vai estar acrescentando são 2 perguntas ao final em relação ao último módulo, que é esse módulo 7, né, que a gente está tratando aí sobre a geração NET, entendendo essa geração maluca, vamos assim falar, né, que está aí, geração que já nasce com a tecnologia já em mãos. E isso torna a relação professor-aluno, e não só professor-aluno, mas todas as relações diferentes, né? E isso é um desafio para nós como educadores, como pais, né, que já são pais aí, enfim. Bom, na primeira questão, pessoal, de novo eu volto a tratar sobre o ensino, o EAD, essa modalidade, né, que a gente trabalhou aqui, que vocês tiveram experiência. Não sei se algumas tiveram experiência antes ou não, mas a gente volta a tratar. E o que é importante a gente lembrar, né, que nós tivemos algumas gerações de EAD, né? Não que o EAD seja esse módulo, esse formato que vocês conhecem aqui hoje. Não, na verdade isso iniciou lá atrás, quando as pessoas queriam estudar e era o tal estudo por correspondência, né? E aí então as pessoas recebiam material em casa através de carta, apostilas e tal. Depois
houve o surgimento aí do rádio, da televisão, e aí a gente já tem uma segunda geração, que as pessoas já tinham esse contato audiovisual. E aí depois a gente entra então numa terceira fase, que é essa fase aí de computadores e toda essa tecnologia que vocês já conhecem, todos esses recursos que vocês já utilizam na nossa disciplina. Então isso é importante a gente lembrar. Bom, a segunda questão, eu lembro vocês daquela abordagem que a gente fez, acho que no segundo módulo, se não me falha a memória, que é aquele confronto ali entre o Paulo Freire, né, e um outro pensador, que são aquelas duas escolas, a tradicional, que é instrucionista, e como é que eu posso falar? A inovadora, que é a construcionista. Então, dentre essas aí, nós temos o que? Nós temos que a tradicional, ela simplesmente guia o aluno naquele caminho, né? E você pode fazer isso através de computadores, desde que você utilize ele simplesmente como uma máquina de conduzir aquilo ali. Então, você vai simplesmente guiando o aluno para aquele caminho que você quer. Isso é uma abordagem instrucionista. Diferente de uma abordagem construcionista, onde você auxilia ele, e aí pode ser também através de computadores, a construir o seu caminho através daquilo que ele mais interessa, daquilo que ele mais quer aproveitar. Então, sim, nós temos sim o uso de computadores, mas quando ela é utilizada como simplesmente uma máquina de ensinar, ela está voltada lá para aquela abordagem tradicional antiga, que é uma abordagem instrucionista. Bacana? Na terceira questão, pessoal, nós falamos sobre as TICs, né? E é importante nessa questão aí vocês atentarem para quê? Que o espaço do professor, né, ele passa o conteúdo, ele media as tecnologias, tudo à sua disposição. Porém, ele também tem que adaptar-se a uma nova metodologia, né? O modo como ensinar, que é a metodologia, isso tem que ser diferenciado daquilo que era antigamente, né? Não é simplesmente usar aqueles recursos, mediar aqueles recursos, mas usando uma metodologia antiga. Então é importante que o professor ele não se atenha a essa antiga metodologia e que ele trabalhe novas metodologias. E aí vocês vão lembrar daquela palestra, né, que eu trouxe um amigo meu lá, onde a gente fala das novas tendências ou das metodologias ativas, e lá vocês vão lembrar que ele usa um exemplo de uma, até na prática, né? Ou seja, uma nova forma de ensinar. Bom, passando aqui, a 4, nós falamos sobre as novas práticas pedagógicas. E aí, o que é importante a gente lembrar então dessas novas práticas pedagógicas? Que o conceito antigo tradicional é a linearidade, ou seja, o que é linear? É aquilo que é reto, é aquilo que não se altera. E aí, quando nós falamos nas novas práticas pedagógicas, sempre vem à nossa cabeça essa não linearidade, ou seja, o ensino ele não é mais reto, ele não é mais como você pegar um livro e ler ele do início ao fim, né? E ali sim você pegar esses conhecimentos e ir navegando numa onda ou numa forma não linear de se ensinar, né? Ou seja, você passa aquela direção, mas as pessoas ali vão variando aquele ensino. Às vezes eu estou indo, às vezes eu acho uma palavra, eu acho um conceito, e aquele conceito me leva a uma outra aprendizagem, a uma outra linha. Depois eu volto, dou sequência, ou não, ou dali eu parto para novas regiões de ensino e por aí afora. Então o conceito novo da cultura digital, das novas práticas pedagógicas, é justamente a não linearidade, a flexibilidade do ensino. A 5, pessoal, eu falo sobre as TICs de novo. E é importante então nessa questão, né, vocês lembrarem que o papel hoje do professor principal é o de gerir o conhecimento. Ele seleciona aquilo que ele entende que é melhor, que é mais, como é que eu posso falar? Fugiu a palavra. Mais importante mesmo, vamos deixar assim. E ele gere aquilo que ele tem de disponível, ou seja, ele é um disseminador do conhecimento.
Então, dentro das TICs que a gente pratica hoje, o papel do professor é esse: um gestor do conhecimento, um gestor dos recursos. Ele seleciona e ele gere, mas quem trabalha são as duas vias, professor e aluno, não mais simplesmente o professor como detentor e transmissor do conhecimento. Legal? Às 6, nós falamos então sobre aquelas inteligências múltiplas de Gardner, né? E aí o que é importante a gente falar? Que as inteligências múltiplas, né, elas têm que estimular as áreas de cada aluno, aquilo que ele melhor se predispõe a fazer, mas também incitar aqueles que não têm tal facilidade, que ele tente melhorar essas áreas. Senão você simplesmente vai criando pessoas para áreas definidas. E aí depois, lá na frente, isso gera alguns problemas. Então é importante você trabalhar aquilo que as pessoas têm a facilidade. Se eu gosto de música, eu trabalho aquilo que eu tenho mais facilidade. Mas se eu não tenho facilidade em contas, a lógica, a matemática, por exemplo, que eu tente trabalhar isso aí, que eu tente melhorar, explorar essa área, né, que eu tenho, mas que não é tão desenvolvida, que não é tão aberta como a área da música, por exemplo, falando um exemplo para mim, um exemplo prático. Então é importante que, né, estimule de acordo com a variedade de atividade proposta para cada ramo. Bom, a 7 nós falamos também sobre o EAD, né? E é importante a gente entender, voltando ao EAD, que o avanço dessas tecnologias, dessa comunicação visual que nós temos aí hoje em dia, né, ela altera todos os conceitos de sala de aula, não é verdade? Ou seja, a questão do tempo, a questão do espaço, a questão das flexibilidades, isso tudo altera. E isso é importante a gente ter em mente. Bom, a 8, nós falamos sobre as TICs. E dentro das TICs, é importante a gente lembrar, então, daquela questão de ferramentas que se pode utilizar dentro das TICs. E aí depois vocês deem uma passada lá e vocês vão ver várias ferramentas lá, né? WebQuest, blogs, vídeos, jogos online, jogos presenciais ali, jogos de conhecimento e por aí afora. Então dá uma lida naquelas ferramentas que a gente tem ali das TICs para estar resolvendo essa questão aí. Já a 9, né, a gente trata então sobre essa geração NET. E é importante a gente ver quais as características desses alunos, dessa geração que está aí, não só dos alunos, né, mas dessa geração que está aí. Por quê? Porque à medida que você vê as características, você aprende a se adaptar. E eu falo que isso é importante não só em sala de aula, mas na questão principal da educação. E aí eu vejo com meus filhos, né, que é diferente da forma como eu fui educado, né? Essa geração, ela é diferente. E talvez se eu quiser educar os meus filhos da forma ao qual eu fui educado, eu vou achar problemas. E um exemplo bem assim, bem prático que vocês vão conseguir visualizar é que eu quando criança, né, eu não tinha essas tecnologias disponíveis. Então era mais fácil falar para mim: senta, estuda, faz o seu dever e depois você pode até brincar e tal. Hoje em dia, com tanto recurso midiático disponível, um videogame, um celular, um computador, uma televisão, um smartphone, entre outras, tablets, entre outras coisas, é muito mais complicado. Então é mais fácil eu me adaptar a esse conceito e trabalhar isso com essas tecnologias disponíveis do que simplesmente eu chegar a proibir e falar: não vai usar computador, não vai usar celular, não vai usar televisão, não vai usar nada e vai ficar aqui estudando. Percebeu que eu vou gerar um conflito, né? E que isso vai ser desgastante. Então é bom vocês lembrarem das características, né? Quais são as características dessas gerações novas que foram concebidas já com tecnologia, com todas as tecnologias disponíveis, com a questão de não saber esperar. Tudo é muito rápido, tudo é muito dinâmico. Eles são autodidatas, no sentido que eles pegam a tecnologia, eles descobrem, né? Eu não preciso chegar e dar um celular para o meu filho, não, eles já pegam, eles já fuçam
Isso tudo é importante a gente lembrar. Então, lembrar as características das gerações NET, da geração NET, perdão. E a 10, eu finalizo com um desafio, né, entre as gerações. Por quê? Porque o professor da geração de hoje, ele é vamos se dizer, ele é o cara da geração anterior a essa geração NET. E com isso gera alguns conflitos, porque se você foi criado, toda a sua cultura foi desenvolvida numa geração anterior, quando você encontra com uma geração nova, que é a que está aí hoje, isso gera conflitos de geração. E aí, como é que a gente trabalha isso? Então fica uma dica aí para essa questão 10. Tá ok, pessoal? Espero que tenha ficado claro aí, então, essas questões aí, que vocês não tenham dificuldade. E qualquer dúvida, a gente tem toda uma semana aí para estar trabalhando. Vocês podem estar postando nas mensagens aí, que eu vou estar respondendo na medida do possível, tá ok? Aquele abraço e foi um prazer a gente trabalhar nessa disciplina.